Posição legal, sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar, que lance é esse? Nossa Senhora! Gol! E um espetáculo de gol de Neymar! É impossível citar futebol sem lembrar de Neymar Júnior, alguém que com sua irreverência, talento, extrema qualidade técnica e uma visão de jogo que poucos têm no mundo, não somente foi um dos principais jogadores do mundo no século, como claro se tornou o principal jogador brasileiro em referência. Muitos até chegam a comparar o Neymar com Ronaldinho Gaúcho, e para você ter essa noção de como o Neymar foi longe, uma comparação com um bruxo como o R10 simplesmente atesta tudo o que está presenciado. Alguém que com seu potencial e que com tudo que desbravou no futebol afora, conseguiu praticamente tudo o que queria, teve uma carreira sólida, ganhou vários títulos por onde passou e praticamente ganhou tudo. Talvez uma das coisas que faltaram para Neymar foi justamente a bola de ouro que não chegou para seu altar. Mas a verdade é que a bola de ouro acabou não tendo o prazer de ser entregue a Neymar numa das principais versões dele no seu prime do Barcelona, pois o que Neymar fazia com Messi e Suárez era coisa apoteótica de outro planeta. A verdade é que todos sabem que Neymar tem potencial e tinha potencial muito antes para ser o jogador que quisesse ser, para conseguir estar no patamar que quisesse estar, para desbravar vários troféus, jogar por várias equipes ou quem sabe permanecer naquela que conseguiu seu maior destaque. E certamente estou falando do Futebol Clube Barcelona, em que ele teve oportunidade de continuar a jogar por lá, até mesmo com Messi recomendando que ele ficasse, pois lá ele seria o principal jogador do planeta. Parafraseando o próprio Messi, fique no Barcelona que eu te farei ser o melhor jogador do mundo. Pela sina e pelo sangue de ser o protagonista, Neymar não deu ouvidos e decidiu fazer o que muitos atletas também fariam, sair do Barcelona para tentar um protagonismo absurdo, mas não à toa, ganhando cerca de €1 por segundo do Paris Saint-Germain. É óbvio que isso faria qualquer jogador ficar tentado a desbravar um universo só seu, uma possibilidade que é só dele, uma tentativa de se eternizar e de ficar marcado na história do esporte britânico. Mas o que Neymar não adivinhava é que as lesões iam bater em sua porta e até mesmo por ele não regular o seu estilo de vida, consequentemente isso se voltaria contra ele, pois apesar do seu talento inegável, Neymar está caminhando a passos largos para perder o seu espaço no futebol mundial. Até mesmo no futebol brasileiro, Neymar não vem conseguindo ficar de pé, e essa talvez seja a maior amostra de como Neymar está com os dias contados no futebol ao todo. Não é difícil mencionar que Neymar no Barcelona foi um dos principais jogadores de todo o planeta a partir da sua segunda temporada, uma vez que sua primeira foi apenas de maturação e entrosamento nos arredores do Camp Nou. A temporada 13-14 não foi tão marcante para Neymar, apesar da sua Copa do Mundo muito boa com a seleção brasileira, que só foi interrompida graças ao carniceiro Zúñiga, que acabou tirando de maneira extremamente traumática para o jogador, que correu um grande risco de ficar fora da sua carreira como profissional. De toda forma, a 14-15 mostrou um cartão de visitas de Neymar para o mundo. Sua desenvoltura em campo, seu entrosamento com Messi e principalmente suas tabelinhas com Suárez fizeram dele um dos jogadores mais temidos do planeta e tecnicamente um dos mais hypados do mundo, tanto que até hoje é alçado ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, duas bestas do futebol, como um dos principais jogadores desse século, tanto que quando as pessoas vão lembrar de eras no futebol, lembram de Neymar, Messi e Cristiano. Uma alcunha que foi merecida, já que Neymar em seu auge fazia brilhar os olhos dos torcedores que o acompanhavam e mais do que tudo, brilhar os olhos do mundo que atento observava aquele talento fazer o seu futebol gingado e futebol moleque. Mas consequentemente, sua ida para o Paris Saint-Germain fez Neymar lidar com um universo completamente novo, uma liga completamente nova em que os jogadores não respeitavam ele um minuto sequer. Se era para dar entrada forte, ele teria entrada forte. Se era para realmente os caras irem incisivos em cima do Neymar, eles iam e não respeitavam um jogador brasileiro, tanto que o índice de lesões acabou comprometendo a sua duração no futebol francês ou até mesmo sua duração de partidas em todas as temporadas. E é claro que isso não foi apenas o único fator que impediu Neymar de brilhar. Suas lesões e seu estilo de vida também foram preponderantes para esse, entre aspas, fracasso. Já que é injusto falar que Neymar é um jogador fracassado, mas que no Paris Saint-Germain adiante, ele poderia ter sido muito mais do que foi. Ao invés de se cuidar de algumas lesões e de ficar atentamente exclusivo ao futebol, Neymar preferiu ir para o caminho do lado, tentando conciliar futebol com festas, noitadas, baladas e, consequentemente, um estilo de vida que não era permitido para jogadores que atuam no seu mais alto nível. Em um tempo em que o futebol se modernizou e muitos atletas agora ganham pela sua competição e, acima de tudo, seu nível técnico,
Alinhado ao seu nível físico, Neymar apenas contou com a técnica e muitas das vezes negligenciou momentos que deveriam ser de plena atenção. O famoso jogador profissional não recebeu tanto a atenção de Neymar assim, pois o termo profissional, por muitas das vezes, foi negligenciado pelo atleta. Muitas das vezes indo para o carnaval ao invés de se preparar e focar, tomando atitudes erradas e decisões muito contestáveis, Neymar acabou se afundando pouco a pouco. E aquela velha frase que vários jogadores de futebol sempre contam, acabou retornando para Neymar, que uma hora ou outra a conta iria chegar. E de fato, ela está chegando de uma maneira que Neymar nem imaginou que chegaria. Neymar mais uma vez chegou ao futebol brasileiro prometendo muita coisa. Ele que passou muito tempo no Al Hilal após sair do PSG para ir para as Arábias, realmente não conseguiu de maneira alguma repetir o feito de fazer um futebol à altura. Ao contrário, mais parecia aquele cara que ganha a nota do trabalho sem fazer muito esforço, apenas carregando a cartolina. A verdade é que Neymar tinha mais talento que vários jogadores do Al Hilal juntos e somados, mas pela sua dificuldade em conseguir permanecer em campo, sofreu várias lesões, dentre elas uma após as eliminatórias para a Copa no jogo entre Uruguai versus Brasil, que comprometeu diretamente a sua carreira, fazendo ele ficar mais de um ano parado. E sem Neymar, consequentemente, muitos fãs de futebol esperaram pela sua volta, ansiosos para que ele tivesse a melhor recuperação possível. E bem, se alguns apostavam até nisso, acabaram se arrependendo amargamente. Neymar não conseguiu ter o mesmo desempenho do Al Hilal, saindo até mesmo brigado com Jorge Jesus, técnico que publicamente afirmou que Neymar estava sem condições alguma de jogar futebol de alto nível, consequentemente abaixo tecnicamente. Voltando para o Santos, fez até boas partidas no Campeonato Paulista. Parecia que finalmente o menino da Vila tinha voltado para sua casa e iria conseguir desempenhar um futebol que todos estávamos acostumados a vivenciar. Mas a realidade é que essa situação está longe de ser real. Após se lesionar contra o Bragantino, ficou de fora da semifinal do Paulistão, vendo o Santos sendo eliminado pro Corinthians e ficando mais dedicado à Kings League. E aí foi ladeira abaixo, porque Neymar só estreou no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, entrando na reserva e vendo o time perder por 1-0. E no seu primeiro jogo como titular do Santos, depois de se recuperar de uma lesão, durou apenas 34 minutos. O jogador sentiu a coxa esquerda no primeiro tempo da partida contra o Atlético Mineiro e deixou o gramado da Vila Belmiro desolado, chorando muito. Logo após o primeiro gol do Peixe, marcado por Zé Ivaldo, Neymar sentiu o problema e foi flagrado pela transmissão chorando em campo. O atacante até pediu para permanecer em campo mais alguns minutos, mas foi substituído por Raul Reiser logo depois e deixou o gramado aplaudido pelos torcedores. O jogo dessa quarta-feira era especial para Neymar. Ele entrou em campo com a camisa número 100, em comemoração ao 100º jogo dele com a camisa do Peixe na Vila Belmiro. Neymar sentiu a lesão muscular na coxa esquerda pela primeira vez no dia 2 de março, na partida, como eu mencionei, contra o Red Bull Bragantino, em confronto das quartas de final do Paulistão. O problema tirou o atleta da semifinal do torneio estadual contra o Corinthians e fez o camisa 10 do Peixe ser desconvocado para os jogos da seleção contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Se eu fosse Neyfather, eu teria deixado o Neymar ir ao carnaval? Não. Eu teria falado, Neymar, não vai. Você acabou de voltar, vai ter carnaval todo ano, tem carnaval no que vem, tem carnaval em 2027 também. Tem a percepção. Se você tá machucado, e lembra também que lá no Kings League ele provoca o MC Hariel, ele brinca com o Memphis, na entrevista no final do jogo passado, ele fala, os caras têm mais medo de me pegar do que eu deles, certo? Ele criou também uma percepção que ele deveria ter mostrado, por percepção, um sacrifício. Mas o Neymar não joga esse jogo. O Neymar nunca jogou esse jogo. O Neymar não tá nem aí. Nunca esteve, faz parte da personalidade dele, como de outros craques do futebol brasileiro também que nunca se preocuparam com a percepção em relação a eles. Então a percepção ficou ruim, porque a gente não sabe, mas fica parecendo que sim. E sobre também a percepção, e aí vem uma segunda coisa que eu queria falar, que é que eu vi que ele respondeu um influenciador do Santos que fez um vídeo reclamando, como torcedor, e ele escreve lá embaixo, deveria ter ficado calado. E aí eu discordo do Ney, apesar de amar ele. Você tem um ditado americano que fala, você não pode comer o bolo e ter o bolo. You can't have the cake, you can't eat the cake and have it. Então é assim, se você não quis jogar o jogo, se você não se preocupou com a percepção, se você fez o que fez porque você quer e você não tá nem aí, então você tem que aguentar também quando o torcedor do Santos vem bater em você, quando o hater aqui do chat vem dizer que você não deveria ter ido pro carnaval, tem que aguentar. Porque esse é o jogo. E você sabe, né? O Ney tá nesse jogo há muitos anos. Então se ele opta, então não dá pra ficar bravo com a crítica e ir lá responder o influenciador e ir no carnaval, ou uma coisa ou outra. Então se você decide, por mais que talvez não seja a realidade, como eu falei, se você decide aceitar essa percepção pra você, de que você pipocou,
de que você deveria ter ficado tratando e não ficou, então você tem que aceitar a crítica depois também. Então eu acho que o Neymar, das duas uma. Ou fica em casa tratando mesmo sendo mentira, mesmo sabendo que não ia adiantar nada para melhorar a percepção, ou então, beleza, dane-se. Mas também não vai reclamar depois quando vierem criticar, certo? O jogador voltou a ser utilizado pelo Peixe na última rodada, quando o craque iniciou o confronto no banco. Consequentemente, a situação piora. O provável fim de carreira de Neymar é um tema que vem sendo debatido com mais intensidade agora. Desde que saiu do Barcelona, Neymar teve uma sequência preocupante de lesões, muitas delas em momentos decisivos, como as vésperas de Copa do Mundo e fases eliminatórias da Champions. A soma dos afastamentos já passa dos 800 dias longe dos gramados ao longo da carreira. Aos 33 anos, ele se encontra em uma fase que, para muitos jogadores, o rendimento começa a declinar naturalmente, e quando somado ao seu histórico físico, a perspectiva de uma aposentadoria deixa de ser apenas especulação e passa a ser uma possibilidade real. Além do físico, o emocional pesa também. Neymar já demonstrou sinais de desgaste com o futebol, como nas entrevistas onde diz não saber se terá cabeça para encarar outra Copa do Mundo. Ele também passou por momentos de crise emocional, muito exposto à crítica pública e cercado de polêmicas dentro e fora de campo. O fator Arábia Saudita também conta. A ida ao Al Hilal foi vista por muitos como um pré-aposentadoria dourada. O campeonato saudita tem menos exigência física do que o campeonato europeu, mas nem isso foi suficiente para impedir mais uma lesão séria. Isso reforça a ideia de que o problema hoje é o corpo, não o ambiente competitivo. O que vemos talvez não seja um fim abrupto, mas um encerramento gradual e melancólico. Jogos esporádicos, longos períodos de recuperação, aparições mais midiáticas do que esportivas e uma lenta transição para fora dos campos. A grande questão agora não é mais quando o Neymar vai estourar de novo, mas se ele ainda terá forças físicas e emocionais para uma despedida que seja digna. Independentemente do desfecho, Neymar já está na história como um dos maiores talentos brasileiros pós-Zico, mas também será lembrado por uma carreira marcada por brilho ofuscado por interrupções, promessas que não se cumpriram e um eterno quase. E se quase melhor do mundo, quase campeão mundial, quase a lenda incontestável, e se desse mais certo, e se fosse mais além, e se tivesse se cuidado, e se não fossem as lesões. A situação de Neymar poderia ter sido revertida caso ele realmente tivesse um plano de carreira melhor, ou se também fosse mais respeitado em campo, não sofresse tantas lesões, nem fosse tão perseguido assim. Neymar vai ter que correr contra o tempo e fazer um trabalho gradual para poder escapar de algo que parece totalmente óbvio. Eu falo da aposentadoria. Mas para você, Neymar, ainda tem solução no futebol? Martínez, 37 jogos pela seleção. Olha o Neymar! Que espetáculo! Olha a fita do Neymar, ó! Que isso, o Neymar entortou o Ranieri! Chiquinho, Neymar, Soteldo tá do lado, Neymar fez a jogada individual. Olha o Neymar, nesse calorão já deu um lençol. William carregou Neymar pro Soteldo, tentou a devolução, Neymar no drible, caiu, pênalti! 12 anos depois, lá vem Neymar, lentamente, Neymar! Gol! Vem cruzamento, essa hora vem direto, Olímpico! Gol! Tem 8 gols, o artilheiro do campeonato. Olha o Neymar, por entre as pernas do árbitro. Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e eu agradeço por você ter chegado até mais um vídeo do canal. Se inscreva, deixa o like e eu vejo você no próximo. Tamo junto, valeu!